Rapaz amados, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar através das Escrituras Sagradas a vida de Jesus. Então esse próximo projeto, o Professor da Bíblia, é para levá-lo a ler as Escrituras, né? Para você criar aí uma autonomia, mas é importante também que você, como nós vimos na aula passada, que você congregue um local, que você tenha aí professores, né, que estudem, professores sérios que estudem diretamente da Bíblia, sem envolver religiões, sem ficar defendendo nenhum escudo, porque o mais importante é que Jesus nasça no seu coração e aí que nós possamos crescer juntos aí espiritualmente falando, tá bom? Hoje nós vamos ler da sequência, na verdade, da leitura do Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos dividir esse capítulo em duas aulas. Vamos refletir hoje dos versículos 1 ao 21. O apóstolo João, como nós vimos, ele caminhou com Cristo, foi um dos primeiros apóstolos, e depois de um tempo ele escreveu então e relatou o que ele achou de mais importante que ele foi lembrando para que nós possamos aí compreender melhor a missão de Jesus aqui na terra. Então, no capítulo 3 começa assim: E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, porque para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. À luz desse texto, eu quero meditar com você algumas coisas muito importantes. Primeiro, que não é o seu conhecimento, não é o seu diploma, não é todo o seu estudo particular que vai fazer com que aumente a sua fé. É o nascer de novo. Então, o Nicodemos, né, a Bíblia diz que ele é um fariseu, um homem chamado Nicodemos. Então, fariseu é uma dos grupos religiosos, né, assim como os saduceus da época. Então, tinha os fariseus e os saduceus, que faziam parte lá do Sinédrio, né, que era aquela comissão de 70 homens, 72 homens, que administravam tudo que era de religião, tudo que era religioso na época, tá legal? Então, um deles
Ele vai de madrugada, de à noite com Jesus e fala, Rabi, nós sabemos que tu veio de Deus, que só quem tem parte com Deus para fazer o que você tem feito, certo? Ok, então, aí Jesus fala o seguinte, olha Nicodemos, é necessário nascer de novo. E como é que pode um homem já velho nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mãe? Não, Jesus fala, olha, não, o que nasce da carne é carne, o importante é você observar, é nascer do Espírito, é você rever as suas ações e comparar a partir de agora com o do Filho do Homem, com Jesus. Jesus é a sua referência. Então, rever as suas situações, antes de você falar, para você não magoar alguém, antes de fazer alguma coisa, para você não destruir alguém, o importante é você agora repensar muito, porque nós temos um referencial agora, que é Jesus Cristo. O que Ele faria no meu lugar, no seu lugar? Né? Então, assim, nós precisamos nascer do Espírito, senão nós não vamos ver o reino de Deus. E o que é esse reino de Deus, é verdade, pessoal? Então nós precisamos estudar aí o que é esse reino de Deus, porque aqui fala que se você não nascer de novo, você não pode nem entrar no reino de Deus. Então, nós precisamos aí estudar muito isso, tá legal? E aí, continua a história aí, que olha só, o vento, ele assopra de um pro lá e pra cá, você sabe que está soprando o vento, mas você não sabe de onde ele vem, de onde ele vai. Então assim, o Espírito Santo de Deus, ele vai conduzir você, você não vai saber da onde está fazendo para cá, fazer para lá. Na presença de Deus você vai procurar fazer as coisas corretas. Né? Isso por quê? Porque o sopro do Espírito Santo de Deus vai estar sobre a sua vida, a minha vida, e nós vamos tentar conduzir certos aí, tá legal? E agora, só que nós precisamos andar na luz, praticando as coisas boas, não é verdade? Por que senão? Porque a maioria, né, pode ver aqui, a maioria das pessoas praticam as coisas ruins. Algumas, entre aspas, vamos ver assim, sem perceber, na verdade. Então, por quê? Porque pelo egoísmo, porque não conhece Jesus, não conhece, não quer fazer, tentar fazer o que Jesus fez pelas pessoas, né? Então, e aí você tem que tentar aí entender essas coisas, tá legal? Agora, o importante é que Jesus dá uma dica, né? Ele fala, olha, eu falo de coisas terrestres, mas eu quero falar de coisas celestiais, mas eu quero falar com você. Então Jesus, ele, assim como ele está falando com Nicodemos no particular, ele quer falar comigo no particular, quer falar com você no particular. Então nós precisamos, mas é noite, a qualquer momento Jesus está te esperando, está esperando você para conversar e revelar as coisas diretamente no seu coração. Então, o intuito de nós estudarmos a Bíblia é que Jesus aí nasça, que ele entre no seu coração, aí você tenha uma intimidade com ele própria, você e ele aí, para que você possa ter experiências com Deus e também poder ajudar muitas pessoas, combinado? E aí, ele fala uma coisa muito interessante, uma outra coisa, falando da ressurreição dele. Então ele fala o seguinte, olha, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo que olhasse para ela não fosse morto, então tem uma passagem no livro de Números que nós vamos estudar, aconteceu isso mesmo. O que importa é que o Filho do Homem seja erguido, para que todo que nele crê, olhar para ele e creia, não pereça, ele tenha a vida eterna. Então já está citando a vida eterna. O que é a vida eterna, né? Nós vamos estudar também, tá? Então olha só, e aí ele já está falando da ressurreição dele, da morte, da necessidade da morte dele, para que as pessoas nasçam do Espírito, né? E aí, ele uma revelação aqui, um versículo muito conhecido. Ele fala, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E mais, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Então é importante que nós conheçamos aí a obra de Jesus, tá legal? E aí ele fala o seguinte, olha, e quem não crê já está condenado. E a condenação é essa aí. O que é condenação, professor? Não vai entrar no reino dos céus. Mas é assim, mas eu não tenho a chave, nós não podemos nunca falar para ninguém que vai para o inferno, vai para o céu, porque quem tem a chave do reino dos céus é Jesus Cristo. Então ele foi dado todo o poder para ele do céu,
todo o poder foi dado na terra e no céu. Então ele fala, portanto, ide, anuncie o Evangelho. Então Jesus tem a chave do reino dos céus. É Ele é o autor da vida, é Ele que tem o poder de dar a vida e tirar a vida. E só Ele que conhece o coração, o seu coração, o meu coração, o coração de todas as pessoas que estão ao seu redor. Não interessa a religião da pessoa, isso não é uma condição sine qua non para ir para o céu. A condição sine qua non para ir para o céu é você nascer de novo, você crer no Filho de Deus, você crer em Jesus Cristo, e Ele, só Ele vai poder então falar com você, e Ele vai poder então dizer para você o seguinte: olha, venha, benditos meus pais, há um reino preparado aqui antes da fundação do mundo para você que crer em mim, que crê em Deus. Amém? Espero contar com você na próxima aula, e nós vamos aprender a nascer juntos, eu e você, vamos nascer juntos aí, porque é importante que nós nasçamos de novo para poder herdar o reino de Deus. Amém? Um beijo para você, fique com Deus, continue firme, vamos continuar lendo a história de Jesus através da Bíblia, e vamos continuar lendo toda essa Bíblia de ponta a ponta, para que possamos ser merecedores de andarmos na luz, procurar ser pessoas melhores, tá bom? Conte comigo, tchau!